Então, eu queria que você acompanhasse aí Efésios 6 no verso 10. And I want you to follow in Ephesians 6 verse 10. I'm going to read in Portuguese, then you can read in English, okay? Yes. 10 until the 12. From 10, Ephesians 6 from 10 to 12. All right. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ephesians 6 from 10 to 12. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on full armor of God, so that you can take your stance against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual force of evil in these heavenly realms. Aqui, eu queria que você prestasse atenção em algo que está escrito ali no verso 12. Over here, I want you to pay attention in Ephesians 6, verse 12. Fala assim, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. For our struggle is not against flesh and blood. Vamos repetir comigo, irmãos? Repeat with me. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. For our struggle is not against flesh and blood. O que isso significa então? What this means to us. Deixa eu pegar uma outra versão na Bíblia aqui. I want to take another verse. Na nova versão internacional. In the new version, New International Version, yeah. Mas a nossa luta não é contra seres humanos. But our struggle is not against human beings. Fala assim, seres humanos. Say it, human beings. Então veja, carne e sangue representa as coisas naturais. Well, flesh and blood represent the natural things. Então primeiro vamos entender esse texto que nós lemos aqui. First, let's understand this text that we read here. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala The first thing that Apostle Paul spoke. É que no mundo espiritual há uma luta. And is in the spiritual world is a fight. Nós estamos lutando. We are fighting. Você se tornou cidadão de um reino que está em guerra. You are a member of this kingdom that is always fighting. É claro que nós já sabemos o final dessa guerra. Of course, we already know the end of this war. Mas nós estamos no meio de uma guerra. But we are among us a war. Mas essa guerra não é visível, ela não é natural. But this war is not visible, it's not natural war. É uma guerra que acontece no mundo espiritual. It's a war that happens in spiritual world. E ele fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, contra seres humanos. He says that our struggle is not against flesh and blood. It's not against human beings. Outras palavras, não é contra coisas naturais. In other words, it's not against natural things. Mas é contra coisas que são espirituais. It's against things that in spiritual São contra coisas que você não enxerga. It's things that you cannot see. Você já parou para pensar quantos problemas a gente tem na vida? Can you think how many problems we have in our life? E muitas vezes a gente tenta compreendê-los de forma natural. And most of the time you try to understand those problems in a natural way. Quando na verdade a Bíblia está dizendo que são problemas espirituais. And indeed the Bible is saying that spiritual problems. São oposições espirituais contra nós. Is spiritual opposition against us. E nós tentamos lutar de forma natural. And you try to fight in a natural Tentamos way. lutar contra as pessoas. We try to fight against people. Mas a Bíblia fala que a nossa luta não é contra pessoas. But the Bible says that our fight is not against human beings. Mas contra influências espirituais sobre essas pessoas. But against spiritual influences with these people. E qual que é a consequência disso, irmãos? And what is the consequence of this? Enquanto você estiver lutando contra as pessoas, And while you still fighting against people, você nunca vai estar resolvendo a causa do problema. you never fight the cause of the problem. Muito pelo contrário, você vai estar fazendo o propósito daquele que está causando o problema. You know, it's ao contrary. You're going to follow the purpose of those one who create the problem. Sabe, irmãos, nós como crentes precisamos ter o discernimento das coisas espirituais. Us as believers, we have to understand the difference in these spiritual
facts. Nós temos que compreender as coisas do ponto de vista espiritual e não natural. We have to understand those fights from the point of view spiritual. Enquanto você viver apenas no nível do natural, do nível da carne e sangue, While you live in the net level of the flesh and blood, você nunca vai atacar o alvo do problema. you never fight the cause of the problem. Então a Bíblia fala que o diabo é o inimigo de nossas almas. So the Bible says the devil is the enemy of our soul. Então para tudo aquilo que nós formos fazer existe um opositor. And for everything that we do is our opposition. Para todo o plano de Deus existe uma oposição espiritual. For all the plans of God is always resistance. E se você não tiver a consciência de que essas coisas são no mundo do espírito, And you don't have understanding of those spiritual things, porque você nunca vai conseguir vencê-las. you're never going to be able to win it. Sabe, não adianta você querer resolver de forma natural as coisas que são espirituais. We will not work, we will try to resolve the natural things with the spiritual things. Sabe, eu quero dizer que muitas coisas nas nossas vidas, elas são resolvidas da forma espiritual. I want to tell you, the majority of things in our lives is resolved by spiritual way. Os irmãos estão comigo? Everybody's Os following. irmãos estão entendendo? Everybody's following, understanding. Amém? Amen. Sabe, irmãos, então é importante que nós nos posicionemos. It's very important that we position ourselves. Eu queria usar dois exemplos aqui, I want to use two examples here. onde aquilo que era espiritual foi ignorado. And when spiritual things was ignored. Eu queria começar com o exemplo que é mais conhecido de todas as And pessoas. I want to start with the example that everybody knows. A história de Adão e Eva. The story of Adam and Eve. Quem já ouviu falar de Adão e Eva aqui? Everybody heard about Adam and Eve. Glória a Deus. Amen. Abre lá em Gênesis 1, no verso 28. Open in Genesis 1 verse 28. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Genesis, the first book of the Bible. Não, 28. Genesis 1, verse 28. Aqui Deus falando para Adão, diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela a terra. Genesis 1 verse 28. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the bird in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Então veja, aqui Deus ele dá uma direção para o homem. Look, over here, God gave a direction to the man. Ele encarrega o homem de uma posição. And God gave a position to man. E Deus dá uma autoridade para esse homem. And God gave the authority to the Ele man. fala para o homem sujeitar a terra. And God said to the man, subdue Coloque it. a terra debaixo dos seus pés. You know, put the world under your feet. Em outras palavras, governe. In other words, rule it. Governe sobre as aves. You know, rule over the Governe birds, sobre os peixes. rule over the fish, Governe sobre os animais que rastejam. rule over the animals that on the ground. Agora veja, se você olhar 2 capítulos adiante, no capítulo 3, But look at the 2 chapters ahead. você vai In ver, chapter 3, você vai ler a respeito da queda do homem. You're going to read about the fall of the man. E quem conhece a história da queda do homem, And who knows the fall of the man? vai saber que a serpente chegou até Eva Then you're going to see the serpent come to Eve e tentou ela, oferecendo-lhe do fruto And da árvore do conhecimento do bem e do mal. and try her, offering the fruit of the knowledge of good and evil. Agora veja, Deus havia dado autoridade para o homem But look, God gave the authority to the man para dominar sobre todo animal que rasteja.
to domain over every animal who is on the ground. Pergunto para você, serpente rasteja? I will ask you, serpent crawl in the floor? Deixa eu dizer, Deus deu autoridade para o homem. Amen. Para o homem, não, amém não. Deus deu autoridade para o homem governar sobre o demônio, sobre o diabo. So look at this. God gave the authority to the man govern over the devil. Agora, por que houve a queda do homem? Why was the fall? Was the reason of man's fall? Por que a serpente conseguiu seduzir Eva? Why the serpent was successful in seduce the woman? Porque o homem não exerceu a sua autoridade. Because the man do not, overrule it. Porque Adão foi omisso. Because Adam was, absent. Porque ele tinha o poder de parar aquilo que estava acontecendo. Because Adam had the power to stop everything that was happening. Mas ele não exerceu a autoridade que lhe foi dada. But he didn't, use his authority. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. But let me tell you something. Jesus, quando foi crucificado e ressuscitou, But when Jesus was crucified and resurrected, ele disse que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. he said that all the authority was given to him in the heaven. E ele entregou essa autoridade agora para a sua igreja. And he gave its authority to the church. E a mesma autoridade que Adão tinha de dominar sobre a terra. And the same authority that Adam had to domain over the world. Essa autoridade é entregue para a sua igreja. This same authority was given to the church. A Bíblia fala que Deus nos ungiu para pregoar liberdade aos cativos. God, Jesus, bless us to preach the freedom to the captive. A Bíblia fala que Deus nos deu autoridade para libertar os cativos, deu autoridade para que nós pudéssemos desfazer as obras do inimigo. The Bible says that Jesus gave it authority to dismiss the work of the devil. Sabe, eu pergunto, nós temos exercido essa autoridade? So I'm asking you, have you use this authority? Se você for avaliar agora a sua vida, if you're gonna, see your life, quem é que está ganhando esse jogo? Who is winning this playing? Você está apanhando mais ou você está batendo mais? Are you, receiving more or you giving more? Então, se você está perdendo essa guerra para o diabo, if you're losing this war to the devil, das duas uma, one thing is happening. Ou você não entendeu ainda que é o diabo quem faz o mal. Or you do not understand that it's the devil who make the evil. Ou você não entendeu que essa batalha é contra coisas espirituais. Or you do not understand that this fight is against spiritual things. Yeah, this is one point. This is a point. Esse é um ponto. Ou então você não entendeu que você tem autoridade sobre isso. Or you did not understand that you have authority over it. Você não entendeu que você tem poder para desfazer as obras do diabo. You did not understand that you have the power to dismantle everything that devil is doing. Infelizmente, a maioria dos crentes ainda está perdendo essa batalha. Unfortunately, the majority of the believers is losing. Ou porque não entendeu que a batalha é espiritual. Or because he didn't understand that spiritual battle. Ou porque não entendeu que ele tem autoridade para desfazer ela. Or he did not understand he has authority to stop it. Mas eu declaro sobre a sua vida que essa não é a sua história. Amen. But I declaring over your life that's not your history. Não importa em que área que você está perdendo. Doesn't matter what area are you losing it. Eu quero dizer que Jesus conquistou a vitória para você. I want to tell you, Jesus already won for you. Você tem autoridade para desfazer as obras do inimigo. You have authority to stop the work of the devil in your life. Amém? Amen. Em Lucas 10, no verso 19. In Lucas 10. Luke 10 verse 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Amen. 19 what verse? Chapter 10 verse 19. Chapter 10 verse 19. Luke 10:19.
You can translate. Eis que te dê autoridade para pisar de serpentes. Okay. I give you authority to step over. Yes, I'm getting there. Se quiser, não precisa achar. Okay. Luke 10, verse 19. He replied, I saw Satan like fighting from heaven. No, that's 18. I'm sorry. 19. What happened with my book? Jesus said, I give you authority to step over serpents and scorpions, and I give you power over the enemy, and nothing, absolute nothing, vai causar dano. Will make you harm you. So, então, Jesus, a mesma autoridade que Deus havia dado para Adão, the same authority that God gave to Adam, Jesus ele agora entrega para a sua igreja. Jesus is giving to the church. Deixa eu falar, Deus está dando autoridade para você. So God is giving authority to you. Para pisar na cabeça da serpente. So you can step in the serpent's head. A Bíblia fala que ele está te dando poder sobre o inimigo. So the Bible says they give you power over your enemy. Está dizendo que nada vai te causar dano. He's saying that nothing is going to harm you. Pergunto, você tem usado esse poder? So I'm asking you, are you using its power? Como que você tem resolvido os problemas na sua vida? How are you solving the problems in your life? Como que você luta as suas guerras? How you fight in your own battle? Você tenta lutar de forma natural? That you trying to fight in the natural world? Você tenta lutar com as suas habilidades naturais? You trying to fight with your natural power? Ou você já entendeu que as lutas são espirituais? Or did you understand the fights? Lembra o texto que nós acabamos de ler aqui? Remind the text that you just read here. Nossa luta não é contra carne e sangue. Our fight is not about flesh and blood. Nossa luta não é contra seres humanos. Our fight is not against human beings. A nossa luta não é contra o nosso vizinho. Our fight is not against our neighbor. Nossa luta não é contra o nosso parente. Our fight is not against our in-laws. Nossa luta não é contra as pessoas do nosso trabalho. Our fight is not against our co-workers. A nossa batalha é espiritual. Our fight is spiritual fight. Amém? Amen. Eu contei ontem um testemunho para uma irmã de algo que eu fazia. Yesterday I had a testimony given to a sister that something that I did. Eu me formei como advogado muito jovem. I graduated like a lawyer very young. E eu ia fazer as audiências na corte. And I was to the court of law. E você sabe, eu não sei como que é aqui, mas no Brasil você tem dois tipos de juízes. I don't know how it is, but in Brazil we have two kind of judges. Um tipo de juiz ele pensa que é Deus. One kind of judge, they think they are God. E a outra metade tem certeza que é Deus. And the other half, they know they are God. E eles eram pessoas muito arrogantes. And they are very proud people. E eu era um pobre garoto recém-formado, muito jovem. And I was a very young lawyer. E muitas vezes nas audiências eu via que aqueles juízes queriam se prevalecer contra mim. A lot of times in those court, time, I know that the judge want to take advantage of me. Muitas vezes eu era humilhado pelos juízes. Most of the time I was, humiliated by those judges. E aí eu comecei a fazer o seguinte, irmãos. And I started doing something. Enquanto eu estava na sala de espera aguardando as audiências, When I was in the waiting room waiting for my time, eu começava a orar a Deus. I start praying to God. E eu falava, Deus, manda os teus anjos naquele lugar. And I start asking God, send your angels to the Amarra a boca daquele juiz. Tie it, the judge's mouth. Não deixa ele falar nada contra mim. Don't let him talk, say nothing against me. Põe os teus anjos para lutar no meu lugar. Put your angels to fight for me. E sabe o que acontecia, meus And irmãos? you know what's happened? Eu fazia a audiência. I make the audience. E corria tudo bem. And everything went fine. Eu entendi que as coisas não eram naturais. And I understood it's not, it's not natural things. Por trás daquele pobre juiz, Behind
You know, that poor judge, Havia um demônio querendo se prevalecer contra mim. it was a devil trying to fight me. Havia um demônio querendo envergonhar um filho de Deus. You know, it was a demon trying to shame me. Sabe, deixa eu dizer, o diabo vai usar de toda oportunidade para querer te oprimir. The devil is going to use any opportunity. Por quê, to try to irmãos? opprime you. Por quê? Why? Porque nós estamos no meio de uma guerra. Because we are amongst a battle. Sabe, você tem que se dar conta disso. You have to understand it. Nós estamos em guerra. We are in a battle. Você não pode baixar a guarda. You cannot relax. Não brinca de crente, irmãos. Don't play Não, like a believer. não brinca com o diabo que ele vai acabar com você. Don't play with the devil because he's going to destroy you. Sabe, eu conheço pessoas que faziam coisas muito erradas I know people that was living very wrongly. e nunca tiveram problema nenhum. And they never had a problem. Aí uma vez um crente foi tentar fazer a mesma coisa. And one time a believer trying to do the same thing. Ele quebrou a cara feio. And he was, broken. Porque o problema, o diabo não vai implicar com aqueles que já são deles. Because the devil is not going to fight against the people that belongs to him. Mas o diabo, ele quer envergonhar os filhos de Deus. But the devil want to shame the believers. Sabe, muitas vezes nós não percebemos quem está por trás das coisas que acontecem. We don't understand who is E nós tentamos lutar com as nossas armas and naturais. we try to fight with our natural tools. E a gente tenta resolver na conversa. And we try to solve the problem with our A gente talk. tenta resolver na engenharia mental. And we try to fight with the mental engineering. A gente tenta resolver na nossa capacidade natural. We try to solve in our own capacity. Mas a Bíblia fala que a guerra é espiritual. But the Bible says is a spiritual battle. Você não consegue lidar com ela naturalmente. We cannot fight, with natural tools. Não adianta, eu não consigo acertar um capeta aqui. Ele não é natural, ele é espiritual. Doesn't matter because I cannot hit the devil because he's not natural. Então nós precisamos usar armas espirituais. So we have to use spiritual tools. Weapons. Weapons. Spiritual weapons. Spiritual Porque weapons. Jesus já nos deu autoridade para isso. Because Jesus already gave us the authority to it. Sabe? To do Então it. deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. So let me tell you something. Tem coisa que só vai resolver na sua vida orando. There's things that is gonna solve in your life praying. Tem coisa que só vai resolver na sua vida quando você se posicionar These things that you're gonna solve in your life when you position como yourself homem e mulher de Deus, like a man and a woman of God com autoridade. with authority. Eu sei que talvez você não acredita nisso. Maybe you don't believe in it. Você acha que é só o pastor que tem autoridade. You think only the pastor has authority. Experimenta dar uma reda a Satanás lá na sua casa. This experiment give you a head. Go away, Satan. Experiment rebuke the devil in your house. Yes, awesome, great. Sabe, irmãos, porque a autoridade não é em você. Because the authority is not in you. A autoridade é no nome de Jesus. The authority is in the name of Jesus. Sabe, Ele te deu autoridade para vencer o inimigo. He gave authority to win over the devil. Ele já venceu o inimigo. And he already won over the devil. Você só pega essa autoridade You just get this e authority exerce na sua vida. and use in your Porque life. nós não estamos lutando com coisas naturais. Because we are not battle against a natural Nós thing. estamos lutando com coisas que são espirituais. We are battle against spiritual things. Amém? Amen. Nossa luta é espiritual. Our battle is spiritual. Obrigado, meu irmão. Thank you, brother. Essa tá gelada. Boa. Aleluia. Hallelujah. Então, irmãos, nós precisamos, às So, vezes, brothers, porque tudo que o diabo quer é desgastar você, that everything the devil wants is make you tired. sabe? E quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas de Deus porque estamos cansados? How many times we stop doing God's way because we get tired? Mas se você está cansado é porque você está usando as armas erradas. But if you are tired, it's because you use the wrong weapons.
Você tem que usar armas You espirituais. have to use spiritual weapons. Você precisa orar. You need to pray. Sabe, quando nós nos calamos, When we shut our mouth, nós estamos dando espaço para o inimigo agir na nossa vida. we give space so the devil works in our life. Adão se calou Adam was silent, e a serpente entrou na sua família. and the snake get into its family. Mas ele tinha autoridade para parar aquilo. But he had authority to stop it. Por que que ele não parou? Why he didn't stop it? Sabe, eu quero dizer que tem destruições, coisas que o diabo está fazendo na sua vida hoje. I want to tell you that things that the devil is doing in your life today, Coisas que você está sofrendo desnecessariamente. things that you're suffering unnecessarily. Porque Deus já te deu autoridade para parar. Because God already gave the authority to stop Você não it. tem que estar passando por isso. You don't need to grow through it. Só você precisa se posicionar You have only to position e yourself lutar contra o verdadeiro inimigo. and fight against the real enemy. Às vezes você está lutando com as pessoas. Sometimes you battle against people. Não, às vezes não, probably, Now maybe you are fighting. Maybe you are fighting against people. Sabe, mas a Bíblia fala que a luta não é contra as pessoas. But the Bible says you are not fighting people. Pega o cara certo, meu. You know, Get the right guy. get the right guy. Sabe, eu me lembro que uma vez eu estava fazendo a libertação de uma pessoa. I remember there was Deliverance. deliver a certain people. E aí vinham os capetas, um monte de And demôniozinho. then a lot of demons manifest. Eu tive uma direção do Espírito. And I have direction from the Então Holy você vai Ghost. perder seu tempo aí com esses capetinhas. You're gonna lose your time with these demons. Você precisa mandar vir o chefe. You need to order so the boss can come. Você sabe que até no inferno tem hierarquia, irmãos. You know, even in hell, you have hierarchy. E eu me lembro que já cansado de fazendo essa libertação, And tired to make its delivery. sob essa direção do Espírito, eu falei, eu quero que venha o chefe para a luz. Under this direction, I said, I want the boss. I wanted the boss to come. E veio aquele capetão. And then this noise of the devil. Make the noise. Ah! Good job. E eu repreendi o chefe. I rebuked the boss of the demons. E toda aquela caça de demônios foi embora. And all the group of the demons get out. Sabe, muitas vezes você está perdendo seu tempo com Most coisas. of the times you're losing your time with things that don't matter. Sabe, vai na causa do problema. Go in the root of the problem. Sabe, não é contra pessoas. It's not against people. É contra espíritos. It's against É spirit. contra o diabo. It's against the É devil. contra as forças do mal. It's against the force of evil. Então você precisa se posicionar. And you need to position Porque você yourself. já tem as armas para destruir. Because you already have the weapons to Se destroy. você está perdendo é porque você não está lutando If direito. you're losing is because you're not fighting the way you're supposed to. Ou você está lutando contra a pessoa errada, Or you're fighting against the wrong people. ou você está lutando com as armas erradas. Or you fight with the wrong weapon. Mas Deus já te deu autoridade. But God already gave the authority. Toda autoridade nos céus e na terra. All the authority in heavens and Toda earth. autoridade nos céus e na All terra the authority in the heavens and the earth me foi dada. was given to me. Você pode pisar na cabeça da You can serpente. step in the head of this Não snake. seja omisso. Don't be absent. Não deixa a serpente fazer ninho na sua casa. Don't let the snake make a Nest. nest in your house. Sabe? Não deixa a serpente fazer ninho no seu trabalho. Don't let the snake make a nest in Não your seja job. omisso. Don't be absent. Posicione-se Position yourself em nome de in Jesus. the name of Jesus. Sabe, nós precisamos viver no mundo espiritual. You need to live in a spiritual world. Nós precisamos discernir as coisas You espiritualmente. need to understand the spiritual Sabe, things. para de considerar somente aquilo que você enxerga. Stop considering the things that you only can see.
Mas entenda que há um universo no mundo do espírito. But understand, is a spiritual road within it. Sabe, e comece a agir onde as coisas são resolvidas. Start acting in the way things is solved. Você sabe, a Bíblia fala que esse mundo natural onde nós vivemos, The Bible says this natural world where we live right now, ele é uma derivação do mundo espiritual. it is a product of the spiritual world. Sabe, a Bíblia fala que o mundo espiritual ele existe antes do mundo natural. The Bible says the spiritual world exists before the natural Aqui world. é só um resultado, é só um espelho. Over here is just a mirror, is just a result. Por isso toda a obra de Deus ela é feita no mundo do espírito. Because all the work of God is done in the spiritual Nós world. servimos a Deus no mundo do espírito. We serve God in the spiritual world. Mas as consequências são visíveis nesse mundo But aqui. the consequences is seen in this world. Mas você nunca vai resolver as coisas nesse âmbito aqui. But you're never gonna solve all problems here in this world. É sempre no mundo It's espiritual. always in the spiritual world. Se nós não formos uma igreja espiritual, If you are not a spiritual church, isso aqui vai ser só um clube, this is gonna be a club. só uma associação de pessoas. It's only a people association. Mas nós precisamos entender como igreja But we need to understand, like a church, a obra espiritual que nós temos. the spiritual construction that we have, A obra espiritual para a qual você foi chamado. the spiritual construction that you are called, Ao contexto onde você está. the context where you are. Sabe, não é tempo para brincadeira. It's not time for playing. Estou dizendo que não é prazeroso. I'm not saying that's pleasure. Você sabe, numa guerra você pode ter prazer. In a battle, you can have pleasure. Sabe, é prazeroso quando você está vencendo. It's pleasure when you are winning. Mas não é tempo de brincadeira. But it's not a time for play. É tempo de maturidade. It's time for maturity. É tempo de crescimento. It's time for growth. É tempo de posicionamento. It's time for positioning. É tempo de meninos virarem It's homens. time for kids become a man. Sabe, de nós nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo. That we can become the image and semblance. E assumimos a nossa of posição Jesus. no mundo espiritual. That should be our position in the spiritual world. A começar com as nossas casas, To start with our house, com o nosso posicionamento. with our positioning. Você precisa dar um basta. You have to stop it. Quem conhece o dia do basta? Who knows the stop day? Sabe, não importa o quanto você perdeu até hoje. Doesn't matter how much you lose until today. Você pode falar, a partir de hoje, o diabo não tem mais vez aqui. Amen. You can start saying, from today on, the devil will Porque a Bíblia stop. fala que quando as obras do mal, quando elas vêm para a luz, elas são desfeitas. When the Bible says, when the work of evil come to the light, they dismantle. Então hoje eu estou trazendo à luz para você uma verdade. And today I'm bringing to the light a Hoje eu estou truth. mostrando para você a maneira como o diabo age na vida das I'm pessoas. showing how the devils act in somebody's life. E mais do que isso, eu estou te mostrando que você já tem as armas And I'm espirituais. showing you already have spiritual weapons. Quais são elas, irmãos? What's spiritual weapons? Oração. O que Pray. mais? Pray. Irmãos, a The palavra, Bible. a palavra. The word. Você precisa declarar. You have to declare. Por que Adão perdeu para o diabo? Why the Adam lost for the devil? Porque era para ele falar, mas ele ficou quieto. Because it was for him to speak it, but he Falar para kept quem? silence. Falar para as pessoas? Speak to whom? To the people. Nossa guerra não é contra pessoas. Our battle is not against people. É declarar contra o mundo espiritual. It's to declare against the spiritual world. Sabe, nós não podemos nos calar diante do mundo We espiritual. have to stop declaring against the spiritual world. Ah, mas eu vou ficar falando com as paredes? Well, I'm going to speak and shouting to the walls. E Deus falou para o nada. Well, God spoke to the nothing. Deus falou, haja luz. Spoke, be light. E houve luz. And light just grow. E esse poder criador dos céus e da terra, And this power Deus colocou sobre você. put
over you. As suas palavras têm poder de criar realidade. Your word has the ability to create reality. Jesus repreendeu os demônios falando. Jesus rebuked the demons speaking. E essa autoridade você tem. And this authority you have it. Declare sobre as áreas onde o diabo tem te afligido. Declare over the areas that the devil is working against you. Só para você ter uma ideia, a Bíblia fala assim: diga ao fraco, eu sou forte. Just only to understand, the Bible says, say the weak, I'm strong. Sabe, a Bíblia não está dizendo para você mentir a respeito daquilo que você está The vendo. Bible is not saying that you have to lie, over things. Mas está dizendo que a sua declaração tem poder de criar realidade. The Bible is saying that your word, your proclamation has the power to create a reality. Amém? Amen. Sabe, eu conheço uma pessoa, Well, I know certain people. e todas as vezes que eu encontro, olha aí, cara, como é que você está? Tudo All bem? the time we met, I ask him, hey, what's going on? Everything's good? Ah, estou cansado. And I always say, I'm tired. E aí no outro dia, e como é que você está? Tudo And the next bem? day, hey, how you doing? How you doing? Eu estou mais cansado. Well, I'm more tired. E sabe o que vai acontecendo? And you know what's happening? Cada dia ela vai ficando mais cansada. Every day he's getting tired. Porque é o que ela declara. Because these people declare. Você cria a realidade com aquilo que você You declara. create your own reality. Sabe, não declare aquilo que você está vendo. Don't declare what you see. Declare aquilo que você quer ver. Declare what you want to see. Profetiza. Prophesy. Sabe, o nome disso é profetizar. The name of this is prophesy. É quando você libera a palavra que gera realidade. When you say the word that created reality. Isso é um poder que só nós crentes temos. That's a power that only us believers have. Esse é um superpoder nosso. That's a superpower that we have. Se eu fosse um super-herói, qual que era o superpoder que eu ia If I querer was ter? Superman, what superpower do I have? O poder de falar e as coisas acontecerem. The power to say it and it happen. Você quer saber, você já tem esse poder. If you want to know, you already have its power. De você declarar e criar a realidade. That you can speak it and create a reality. Sabe, não se cale diante do inimigo. Do not be silenced against the devil. E para terminar, eu queria contar a história de Davi e Golias. And to finish, I want to speak about David and Goliath. Eu dou uma bala para quem me disser onde é que está na Bíblia. I'm giving a candy to someone who can speak it to me. Me dá 10 segundos. Give me 10 seconds. Santo Google aqui, peraí. Say Google. Let me. Gente, ao vivo é assim, cara. Alive is like this. 1 Samuel vai ganhar a bala, então. 1 Samuel, verse 17. 1 Samuel, verse 17. Eu quero terminar com essa história, irmãos. 1 Samuel, verso 17. 1 Samuel, verse 17. Bem, a história você já conhece, né? Well, Davi e the story Golias. You already know about Goliath, David and Goliath. E a Bíblia fala que The Bible says, durante 40 dias e 40 noites, during 40 days and 40 nights, Golias saía à frente do acampamento inimigo. Deixa eu explicar para você mais ou menos o contexto let aqui. me explain the context here. Você tinha duas tropas de guerra, uma diante da outra, e no meio você tinha um vale. You have two troops, one facing each other in the middle of desert. De um lado você tinha os filisteus, On one side you have Philistines. e de um lado você tinha o povo de Deus. And the other side, and you have the people of God. E ao invés deles irem para a batalha, aqueles dois exércitos, Instead, they go and fight each other. eles pensaram o seguinte: olha, vamos separar aqui, eu vou separar o meu melhor guerreiro, você separa o seu melhor guerreiro, e apenas os dois lutam. Quem ganhar a batalha venceu a guerra. Here. We got the best fighter from each group, and they will face each other.
Então a Bíblia fala que eles escolheram Golias. And then the Philistines choose Goliath. E a Bíblia fala que durante 40 dias e 40 noites, Golias ele ia à frente do exército dos filisteus. And then the Bible says, over 40 days and 40 nights, Goliath went to the front of the Philistines. E a Bíblia fala que ele proferia ofensas contra o exército de Israel. And the Bible says that he pronounced, bad words against the people of God. Durante 40 dias e 40 noites não apareceu nenhum homem do lado dos israelitas para poder enfrentar Golias. And during 40 days and 40 nights, nobody shows from the side of Israelites to face Goliath. Então durante 40 dias e 40 noites, Golias ficou falando sozinho, ficou proferindo ofensas contra o povo de Israel. And during 40 days and 40 nights, Goliath was prophesying death to the Israelites people. Você sabe, isso é uma representação do inimigo. That's a representation of our enemy. Eu não sei se na sua vida são 40 dias ou 40 anos que você tem escutado coisas. I don't know if in your life is 40 days or 40 years that you have. Sabe, eu não sei quanto tempo o inimigo tem te afrontado. I don't know how many times the enemy has to face you. Mas a Bíblia fala que então aparece um homem do lado dos israelitas. But the Bible says one man appeared. Aliás, não era nem um homem, era um menino, Davi. Instead, it wasn't a man, was a kid, was David. E Davi resolve abrir a sua boca. And David decided to open his mouth. Então olha lá o que diz no verso 1 Samuel 17, verso 45. And look over there, 1 Samuel 17, verse 45. Davi, porém, disse ao filisteu: David said to Philistines, Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. No verso seguinte: Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. 1 Samuel 17 verse 45 and 46. 45 and 46. 46 only. 46 only? Okay. I'm getting there. This day the Lord will deliver you into my hands, and I will strike you down and cut off your head. This very day, I will give the carcass of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that is God in Israel. Então veja, durante 40 dias, So, during 40 days, Golias ficou afrontando Israel. Goliath was, facing Israel. Mas bastou apenas um homem para se levantar e abrir a sua boca. But only one man to raise and open his mouth. E agora eu queria que você tivesse muita atenção aqui no que Davi fala. And now I want you to pay attention for what David No said. verso 46. To the verse 46. Davi fala assim: Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Today God will give you to In my in my hands. hands. Ferir-te-ei. No, just translate. You don't need to read. Ferir-te-ei, vou te ferir. I will strike you. E tirar-te-ei a cabeça. And I will take your head off. Se vocês conhecem a história, If you know the history, como que Davi derrubou o gigante? how the devil, put the Goliath down. Mas você sabe, a Bíblia fala que o gigante não morreu com a pedrada. But the Bible says the Goliath didn't die with the stone. Na verdade, a pedra feriu a testa de Golias e ele caiu. Indeed, the stone struck his forehead, and the Goliath E fell quando down. ele caiu, ali Davi cortou a cabeça dele. Ali que ele morreu. And when he fell down, David went there and cut his head.
aconteceu exatamente como Davi havia declarado. And happened exactly the way that David was declared. Exatamente como ele havia dito. Exactly how the David was declared. Sabe, diferente de Adão, Very different Yes. from Adam. o inimigo foi derrotado, The enemy was destroyed porque o homem de Deus se posicionou. because the man of God was positioned. E de acordo com aquilo que ele falou, And accordingly with what he said, assim what he aconteceu. declared, Assim aconteceu. it happened. Em Provérbios fala que nós vamos comer do fruto da nossa boca. And in Proverbs said, we gonna eat from the fruit of our mouth. Eu quero declarar que você vai experimentar a vitória. And I want to declare that you gonna experiment E mais do que victory. isso, você vai aprender como que luta essa batalha. And more than this, you're gonna learn how to fight this battle. Porque a sua vitória não vai servir apenas para você, Because your win is not gonna serve only you, mas a sua vitória vai ser para libertar muitas pessoas. but your victory is gonna serve to free a lot of people. Que nós somos chamados para pregoar a justiça And we are called to proclaim the e justice, pôr em liberdade os cativos. to put liberty to the captive. Sabe, nossa guerra não é natural. Our battle is not natural A battle. nossa guerra é espiritual. Our battle is spiritual battle. Amém, meus irmãos? Amen. Você coloque de pé, então. Stand up.